Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor comentarista político. Hoje estou aqui para falar do seguinte: o que está acontecendo na Síria e no Oriente Médio? Vocês devem ter visto aí na mídia que teve um golpe de Estado na Síria, onde o presidente da Síria, que já está no poder há muito tempo, o Bashar al-Assad, foi deposto depois de 24 anos no poder. Os chamados rebeldes sírios, que na verdade são terroristas e mercenários bancados pelo Ocidente e por potências regionais como Turquia e Arábia Saudita, conseguem chegar ao poder. Agora, o que acontece? É bom entender o contexto. Se você vê só o fato, você não compreende a coisa. Você tem que entender o contexto político no qual isso está inserido. O Oriente Médio, primeiro que é muito complicado, né? Mas o Oriente Médio, você tem de modo geral ali hoje, diferente do que era, sei lá, até os anos 80, 90, onde você tinha uma oposição ali aos Estados Unidos, ao OPEP. Hoje, o mundo árabe todo é comprado pelos Estados Unidos, a maioria é aliado de Israel, inclusive. Estão cagando para os palestinos serem esculachados, humilhados. Fazem discursinho de que defende a causa palestina, mas mentira, não faz nada concretamente para evitar que o desastre ocorra. O mundo árabe todo é comprado hoje pelos Estados Unidos, aliados dos Estados Unidos. Só que alguns países não são. Esses países são Síria e Irã. Então, esse é o contexto. Síria e Irã não são aliados dos Estados Unidos. A Síria, no caso, não era, porque a Síria agora já era, né? E os Estados Unidos apoiou como uma forma de chegar ao poder, em vez de você dar golpe de Estado da moda antiga, uma coisa que ficou conhecida a partir do início da década de 10, final dos anos 2000, início da década de 10 agora, que foi fazer revoluções coloridas em seus países inimigos. Então, o governo da Líbia caiu depois de uma revolução colorida, a Síria viveu isso, Tunísia viveu isso, o Brasil, de certo modo, né, o golpe contra Dilma em 2016 é dentro desse contexto, começou com a coisa dos 20 centavos e depois cresceu e a Dilma foi derrubada em seguida. Lógico que isso é uma coisa específica, eu não vou entrar nisso, mas essa é a forma mais moderna de se derrubar governos atualmente. Isso aconteceu na Líbia. A Líbia era o país com maior IDH, com a melhor qualidade de vida. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida dos países. A Líbia tinha a melhor qualidade de vida da África. O IDH da Líbia era superior ao Brasil. E a Líbia, depois que teve essa revolução colorida, em que o inimigo dos Estados Unidos, o Gaddafi, é tirado do poder, a Líbia vira uma desgraça completa, uma guerra de todos contra todos, onde a Líbia é saqueada, volta a ter tráfico humano, inclusive. A Líbia vira uma desgraça. De ser o melhor país da África, se transforma numa grande desgraça ali. Então os Estados Unidos conseguem derrubar a Líbia, um inimigo dele da região, um inimigo histórico. Desde 69, Gaddafi estava no poder, era o inimigo dos Estados Unidos, apoiava a causa palestina e etc. Mas a Síria eles não conseguiram. Não conseguiram derrubar a Síria, mas a Síria também, o governo fica enfraquecido e se inicia uma guerra civil. Essa guerra civil começa com grupos de oposição internos ali na Síria, que sempre teve, e se juntam depois o Estado Islâmico, que vocês devem ouvir bastante falar por aí, que o Ocidente finge que não gosta, né? Só que o Estado Islâmico, na verdade, olha que estranho, o Estado Islâmico nunca ataca Israel, né? Estranho, eles são fundamentalistas muçulmanos, mas nunca ataca Israel, que está ali esculachando outros muçulmanos, os palestinos, os libaneses, os sírios. Por quê? Estranho, né? É que, na verdade, o Estado Islâmico é uma produção do mundo ocidental. O Estado Islâmico foi feito a partir de patrocínios de grupos ocidentais, Estados Unidos, França, Inglaterra, Israel, inclusive alguns outros países árabes também, Arábia Saudita. O Estado Islâmico nunca ataca a Arábia Saudita, nenhum dos seus aliados. O Estado Islâmico ataca basicamente inimigos dos Estados Unidos no Oriente Médio, é onde eles mais atuam. Tem um financiamento indireto ali. É que às vezes você cria esse monstro pode se voltar contra você, como foi no caso do Osama Bin Laden, né? Mas esses grupos recebem patrocínio dos Estados Unidos. A Síria, então, desde 2011, vive uma guerra civil, onde o governo sírio, que não é nada bonzinho, tá? Não gosta do governo sírio, não apoia o governo sírio, inclusive jogou os custos da guerra, desses 14 anos de guerra civil, no lombo do povo, né? Em vez de cobrar das empresas, o presidente também vivia no luxo, e as elites sírias nunca se prejudicaram com a guerra, e o povo foi empobrecido nesse contexto de guerra civil aí. Então você tinha como opositores ali dentro da Síria mercenários bancados pelo Ocidente. Gente, é mercenário mesmo, de filme, tá? Existe mercenário, tá? Pago pelos Estados Unidos, pago por Israel, pago por Turquia, que tem interesse em esfacelar a Síria também por causa da questão dos curdos ali, mas é um assunto também longo, pago por Arábia Saudita, pago por, enfim, várias potências ocidentais que têm interesse no petróleo da Síria, no gás da Síria, e que o petróleo e o gás vindo de outros países do Oriente Médio possam chegar
até a Europa, precisa atravessar a Síria para isso. Então essas potências ocidentais tinham interesse em esfacelar a Síria porque o governo sírio não estava permitindo esses investimentos lá por acordos com a Rússia, que é outro assunto mais longo que não dá para desenvolver aqui. E grandes petroleiras, a petroleira saudita, grandes outras petroleiras ali da região, que são muito ricas. A gente está falando de petroleiras que têm centenas de bilhões de dólares, né? São empresas muito poderosas. Eles bancam mercenários para poder derrubar, para lutar. É mercenário, gente. Pesquisa na internet quem está lutando contra o governo sírio. Eles são de vários países, são sírios lutando pela liberdade. Isso é papo da imprensa ocidental. São mercenários de vários, tanto que são de vários outros países. Muitos deles lutaram na Líbia, inclusive. Né? E aí acabaram lá, foi lutar na Síria, porque são bancados por, repito, Estados Unidos, Israel, França, Inglaterra, Arábia Saudita, Turquia, são os grandes interessados ali, não só os governos, mas essas empresas petrolíferas que têm interesse ali. Tem esses mercenários e tem também grupos de oposição, sim, sem ser mercenários, que tem uma oposição política real ali, e o Estado Islâmico, né? Um grupo que disse que agora não é mais do Estado Islâmico, era do Estado Islâmico, mas se afastou, está fingindo desmoderado, aparou um pouquinho a barba, tirou o turbante ali, diz que não vai aplicar a lei muçulmana, impor para todo mundo, para respeitar as religiões dos outros, mas sabe que é mentira, você não vê a desgraça que vai ser a Líbia a partir disso, né? Então esses 14 anos de guerra. No momento em que, o que fez acontecer agora do nada ter essa queda da Síria? Primeiro, o governo iraniano enfraquecido, porque também está em confronto com Israel, um confronto moderado, mas não está tendo condições de ir lá ajudar o governo sírio, que era aliado dele. O Hezbollah, grupo político paramilitar libanês, que tem braço no Sírio também, tomou-lhe uma porrada, está muito enfraquecido por causa da guerra com Israel, que Israel está destruindo a Palestina e destruindo o Líbano também. Então o Hezbollah não teve como proteger eles, também ajudar eles, como ajudou ao longo de todo esse período a enfrentar principalmente os terroristas muçulmanos do Estado Islâmico lá. Tem vídeos na internet, documentários que retratam isso, para quem quiser ver. Inclusive, eu recomendo o documentário, está em espanhol, mas dá para entender, que é o que não te contam sobre os rebeldes na Síria. Em espanhol, né? Lo que no te cuentan sobre os rebeldes em Síria. Pesquisa isso no Google que vocês vão ver, dá para entender direitinho. Muito bom. Bom, esses grupos então aproveitaram agora a fragilidade, sem contar que a Rússia também está em guerra e não tem condições de dar suporte à Síria. A Rússia também estava apoiando a Síria para evitar que o gás de outros países ali do Oriente Médio atravessassem a Síria e chegassem até o Oriente Médio, até a Europa, porque aí prejudicaria as vendas de petróleo da Rússia, de gás da Rússia para a Europa também. A Rússia, então, já que Rússia, Irã e Hezbollah não tinham como ajudar a Síria, o governo sírio ficou totalmente enfraquecido, os mercenários aproveitaram, com a Al-Qaeda, aproveitaram essa oportunidade, tomaram e derrubaram o governo da Síria, que foi embora e perdeu. E agora, o que vai ser da Síria? A Síria vai ser esfacelada. A Síria vai ser esfacelada. A Síria provavelmente vai ser dividida. Israel já invadiu a Síria e tomou um bom pedaço do território, provavelmente não vai sair de lá. E aí vocês vão ver que esses terroristas muçulmanos que atacaram ali, a Síria, não vão atacar Israel. Que incrível, né? Terrorista muçulmano que só ataca outros países árabes muçulmanos, não ataca Israel. É porque foram bancados por Israel, gente. Essa é a grande realidade. A mídia, isso não vai estar na grande mídia. Tem documentários na internet que vocês conseguem ler isso, algumas coisas escritas em espanhol. Infelizmente, a gente não tem acesso à mídia de outros países. Eu, por exemplo, assisti a mídia iraniana, mas os Estados Unidos mandou o Google tirar do ar, então não consigo mais assistir. Eu assistia a mídia... Não, venezuelano não consigo assistir ainda, mas a mídia russa não consigo mais assistir, a RT Today, a Russia Today, né, RT, não consigo mais assistir, que tiraram do ar. Então é muito difícil ter informações diferentes dessas informações do mainstream, né, para saber melhor sobre isso. Infelizmente a Síria vai ser completamente esfacelada, vários grupos vão lutar entre si, essa guerra não vai acabar agora, o pessoal está aí comemorando, tal. Vai virar uma guerra civil de todos contra todos. A tendência é a Síria virar uma nova Líbia e ser esfacelada por completo. Já estão saqueando o país, estão saqueando o Banco Central. Eles são mercenários, gente, são bandidos, trabalham por dinheiro. Então eles vão esfacelar o país inteiro. Quem ganha com isso é os Estados Unidos, quem ganha com isso é Israel, que vai tomar mais território para si. Quem ganha com isso é a Turquia, que está apoiando mercenários no norte para poder tomar um pedaço do território ali, esfacelar o governo sírio para não ter problema com relação aos curdos no norte.
Quem ganha com isso é a Arábia Saudita, quem ganha com isso são esses países ligados já ao Ocidente. Quem perde com isso é a causa palestina, porque o governo sírio era um dos pouquíssimos que dava algum suporte à causa palestina ali na região. Quem perde com isso é o Líbano, que perde algum suporte também para poder encarar as atrocidades de Israel. Quem perde com isso é o Irã, que fica mais difícil ainda para dar qualquer retaliação a Israel. Então Israel fica mais à vontade para atacar o Irã quando quiser. Então o grande vencedor do fim do governo da Síria é os Estados Unidos, o grande perdedor é o mundo árabe, o povo sírio, o Irã e a própria Síria, país Síria e o seu povo sírio. Então, geopolítica, a gente tem que analisar o contexto como um todo. Essa coisa de bem contra o mal, caiu um ditador no mundo árabe. Gente, que vai vir muito, mas muito pior. Muito pior. É o Estado Islâmico que está lá. É o Estado Islâmico que está lá. Então é isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. É um assunto complicado, pouca gente geralmente se interessa e consegue compreender, porque tem muita informação que tem que ter para entender isso, mas eu fiz esse esforço aqui de tentar trazer um resumão para vocês aí. Fico por aqui, curta aqui o vídeo se você tiver gostado, comenta dizendo o que você achou, o que você está vendo aí nos jornais, compartilha com outras pessoas que queiram entender sobre esse assunto também. Quem não for inscrito no canal, tem um link para você se inscrever aqui embaixo, um botãozinho para você se inscrever. Quem quiser e puder se tornar membro do canal, também ajuda bastante, contribuindo com o meu trabalho aqui também. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.